Abra sua Bíblia, por favor. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. E nós vamos ler a partir do versículo 7, o 7 e o 8. Depois de ler esses dois versículos, eu quero que você deixe esse texto ainda aberto, ou marcado por um tempinho mais, que nós vamos voltar nele daqui a pouquinho. Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amém. Deixa o texto aberto, por favor. Pai Santo, nós suplicamos mais uma vez graça e favor do Senhor. Clamamos que o Senhor, na sua misericórdia, nos permita ter mais do que um discurso, mais do que uma palestra. Oramos nessa hora no nome de Jesus, pedindo que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados pelo Teu Espírito. Oramos que o Senhor nos leve não apenas a um lugar de compreensão, mas que sejamos encontrados vulneráveis à ação do Teu Espírito, aplicando a Tua palavra de forma personalizada dentro de cada um de nós. E como o Senhor disse por boca do profeta Isaías, cumpre o propósito pelo qual a Tua palavra tem sido enviada. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. E certos e seguros de que o Senhor nos ouve, nós nos antecipamos em Te dar glória, honra e louvor por tudo aquilo que o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém. Se você crê, concorde, diga amém. Nesse texto, o apóstolo Paulo está falando a respeito de uma clara e evidente mudança de valores. Quando ele diz o que para mim era lucro, se transformou em perda, apesar de estar usando esse linguajar que normalmente associamos e aplicamos a questões materiais e financeiras, é óbvio que não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Quando ele diz o que para mim era lucro, passou a ser perda, ele não está falando de valores monetários, ele está falando de valores espirituais. Poderíamos colocar uma carga também emocional nesses valores, mas acima de tudo, estamos falando de valores espirituais. E não é difícil chegar a esse entendimento e conclusão lendo o texto, porque o divisor de águas, o que determinou essa mudança de valores, foi a experiência de Paulo com Cristo. A ponto dele dizer, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, eu considero como perda todas as coisas. Então é óbvio que a revelação de Cristo, o conhecimento de Cristo, se torna o divisor de águas, que vai mudar não apenas a história, mas toda a escala de valores que Paulo antes tinha. E agora ela sofre uma mudança, uma alteração completa. Quando Paulo diz o que para mim era lucro, ele está dizendo que para mim tinha valor, o que para mim era importante. Deixou de ser importante, deixou de ter valor. Então, durante muito tempo, de forma equivocada, eu achava que o apóstolo Paulo estava falando de uma vida pregressa, de pecados. Até porque essa seria uma definição que caberia na vida de muitos de nós. O que antes para mim era lucro, que a gente dava muito valor e importância, e a referência poderia ser as baladas, as bebedeiras, os vícios, as gratificações da carne. Então, eu imaginava Paulo dizendo agora, eu descobri que nada disso foi ganho. Pelo contrário, foi só prejuízo. Foi perda na relação com Deus, perda na relação familiar, perda em outras dimensões de relacionamento. E repito, isso seria verdade saindo da boca de muitos de nós. Mas eu quero te mostrar que essa não é a ênfase do apóstolo Paulo nesse texto. Em primeiro lugar, porque o próprio versículo 8 nos ensina, ao repetir por duas vezes, e de uma forma muito específica, Paulo diz, eu considero como perda todas as coisas. Então ele não está falando de uma coisa só. E ele não está limitando ao assunto de perda, algo que a gente poderia classificar só como perda material e financeira. Ele diz, eu considero como perda tudo. Ele diz, tudo que um dia antes foi importante, deixou de ser importante. E é evidente que todas as coisas perderam a importância, porque alguém, não uma coisa, mas uma pessoa, alguém,
muito mais importante do que qualquer outra coisa que possa ser considerada importante, entra na vida do apóstolo Paulo. Quando ele diz, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, essa palavra aqui traduzida na versão atualizada de Almeida que eu estou usando, como a sublimidade do conhecimento, em outras versões ela foi traduzida como por causa da excelência do conhecimento. A NVI optou pela tradução por causa da suprema grandeza do seu conhecimento. E devido a essa variação de traduções, eu, curioso, fui tentar xeretar que palavra é essa, aonde os tradutores estão se esforçando para, de formas diferentes, tentar comunicar o sentido dela. Eu descobri, através para soar bonito, às vezes a gente diz do léxico da concordância do Dr. Strong, isso é um jeito polido e bonito de dizer que a gente não estudou as línguas originais e a gente cola de quem estudou. Outro dia alguém falou para mim, pastor, onde o senhor estudou as línguas originais? Eu falei, estudei nada, tem um aplicativo aqui no meu tablet, e quando eu boto o dedinho em cima da palavra, aí passou a erudito, a gente diz, ele puxa o léxico da concordância do Dr. Strong. E de acordo com Strong, a palavra aqui usada no original grego é uperetio. Ela significa manter-se sobre, sobressair, elevar-se, destacar-se, estar acima, ser superior em posição, autoridade e poder. Fala ainda de proeminência, fala de ser superior, fala de algo que sobrepuja ou fala de algo que excede. E com essa abundância de sinônimos e da tentativa de tradução, eu comecei a perceber que Paulo não está exaltando o conhecimento de Cristo quando o compara com outros tipos de conhecimento. Eu acredito que a melhor forma da gente ler essa declaração de Paulo não é a sublimidade do conhecimento, como se sublime fosse o conhecimento. Porque a tentativa de dizer excelente, sublime, supremamente grande, é porque está falando de algo que excede. Eu particularmente leio hoje isso dessa forma, por causa do conhecimento daquele que se sobressai a todas as coisas. O que antes era importante, não chega aos pés da importância daquele que se sobressai a tudo e a todos. Paulo está dizendo que ele descobriu em Cristo o entendimento e a revelação do valor e da importância do Senhor, a tal ponto que diante do valor que Cristo passou a ocupar, todas as outras coisas desvalorizaram diante da importância dele. Agora, se tiver um assunto que a gente possa olhar aqui e dizer, não, Paulo deu mais moral para um assunto do que para outros, aí a ênfase não recai no pecado, como eu achava que era. Se você voltar alguns versículos anteriores, é por isso que eu queria que você deixasse o texto aí aberto ou marcado. Eu quero que a gente leia agora os versículos 4, 5 e 6 de Filipenses 3. Porque Paulo diz assim, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Vamos fazer uma pausa. Por que estamos lendo os versículos anteriores? Porque dentro das leis de interpretação bíblica, há regras que são inquestionáveis. Por exemplo, você tem que deixar a Bíblia explicar a Bíblia. Meu pai, que era um estudioso das Escrituras, um amante da palavra de Deus, ele repetia muito em casa um ditado que já foi popular e conhecido no meio evangélico. Infelizmente a nova geração já quase não ouve, quase não fala. Eu lembro que o papai repetidas vezes dizia, texto sem contexto não passa de pretexto. E dizia, filho, você não pode pensar 2 ou 3 versículos, 1 ou 2, quanto seja, e tentar analisá-los sozinhos. Normalmente quem fez aquela afirmação vinha desenvolvendo um raciocínio. Então você precisa tentar enxergar o que foi dito, para quem foi dito, em que circunstância foi dito, porque tudo isso te ajuda a entender o texto maior, a visão maior. Em dias onde a interpretação de texto nunca foi tão desprezada e assassinada, gente, é sério, eu não sei se é só eu que passo raiva ou se tem mais gente aqui. Você põe um banner lá no Instagram ou no Facebook, na rede social anunciando o evento. No banner está escrito, dia tal, cidade tal, igreja tal, a tais horas, vamos falar disso. Está tudo explicado.
Aí começa as perguntas embaixo. Onde mesmo? Quando mesmo? Vai falar do quê? E aí você tem que ficar orando e dizendo, me ajuda a ser crente, Jesus. Me ajuda a ser crente, Jesus. Agora, quando isso começa a se tornar um padrão cultural, e me perdoe falar dessa forma, para uma geração que não quer mais pensar, quer que todo mundo dê tudo mastigado, para que ele não precise ter esforço nenhum, nós estamos nos tornando cada vez mais presas vulneráveis de um ensino enganoso que está tentando arrasar e destruir a igreja. Nós precisamos voltar aos fundamentos da palavra. Paulo diz para que ninguém vá além do que está escrito. O fundamento da palavra ainda é a base de tudo e ponto final. É por isso que o Senhor Jesus repetia várias vezes, não só diante de Satanás, está escrito, está escrito, está escrito. E nós precisamos voltar à palavra e tratá-la com fidelidade. Então não dá para entender os versículos 7 e 8 sem ler o que ele estava falando antes. E no 4, a declaração dele tem um tom bem presunçoso. Quando ele diz, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo está adotando um tom de cinismo, de sarcasmo. Ele está falando algo mais ou menos assim. Vamos tentar traduzir para uma linguagem dos nossos dias. Se algum de vocês se acha grandes coisas, eu mais ainda. Se algum de vocês acha que pode pensar que é o cara, eu dou de goleada em você. Eu sou muito mais o cara do que você pode achar que você é o cara. Pastor, o tom é presunçoso? É. Agora a pergunta é, a afirmação de Paulo se justifica? Vamos continuar lendo os versículos 5 e 6 para ver se ele era ou não era o cara. No 5 ele diz, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. É só você dar uma olhada no currículo do cara e decidir se o cara era ou não era o cara. Quando ele diz circuncidado ao 8º dia, o equivalente, numa linguagem cristã evangélica moderna, contemporânea, seria alguém se levantar e dizer, nascido e criado num lar evangélico. Apresentado e consagrado a Deus na igreja, desde criancinha. Quando Paulo diz circuncidado ao 8º dia, ele está dizendo, aqui tem história, meu irmão. Ele está dizendo, eu comecei precocemente nas coisas do reino de Deus. Desde criança, desde garoto, eu estou enfiado nesse negócio. Mas se ele falar só do 8º dia, já era suficiente para dizer que começou cedo. Mas ele muda a linguagem para dizer que a história que existe por trás da sua caminhada de relacionamento com Deus, na verdade começa muito tempo antes dele nascer. Quando ele começa a dizer hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, da linhagem de Israel, ele está dizendo, antes de meu pai me circuncidar ao 8º dia de vida, meu avô fez isso com meu pai. Antes do meu avô circuncidar meu pai, meu bisavô fez isso com ele no 8º dia. E antes do meu bisavô fazer isso com meu avô, na verdade, meu tataravô fez isso com meu bisavô. Sabe o que ele está dizendo? Tem muitas gerações por trás de mim, amando, obedecendo, servindo, temendo e adorando a Deus. Ele diz aqui tem história de gerações. Esse negócio não começou só no meu 8º dia. Antes de mim tem muita geração transmitindo um legado de temor para com Deus. Ele diz, na verdade, se você pegar o caminho de volta aí na minha ascendência, na minha linhagem, você vai bater em nada mais, nada menos do que Israel, neto do patriarca maior, Abraão. Um dia desse encontrei um pastor que me confidenciou já ser a 5ª geração de cristãos na família dele. Eu sou a 2ª. Meu pai foi a 1ª. Antes meu pai não tem conhecimento ou registro de ninguém na família ou na ascendência dele que tenha servido a Cristo. E quando ele se converteu, ele decidiu que a partir dele, ele permitiria que Deus escrevesse uma nova história geracional. E eu tive o privilégio, um dia desse um cara falou, viu uma conversa minha e do meu filho, a gente falando de legado. O legado que eu recebi do meu pai, meu filho falando do legado que ele recebeu do pai dele e do avô dele. E o cara falou, para vocês é fácil. Eu falei, pois é, para nós é fácil, mas para o meu pai não foi.
Ele viu o pai dele se suicidar quando ele tinha 12 para 13 anos de idade. Ele cresceu num lar e numa família disfuncional. Pensa numa família bagunçada. Mas o dia que ele se converteu, em vez de ficar choramingando que nem você, ele tomou uma decisão. Ele diz, não importa se antes de mim teve ou não teve história, a partir de mim terá. Depois de mim, cada geração vai servir a Deus. E sabe que ele tem gente que fica choramingando que não teve, em vez de decidir que a partir dele, uma nova história pode ser escrita. Talvez você não tenha nenhum legado, talvez você seja o primeiro de muitas gerações. Mas o que importa é o que daqui para frente pode ser gerado a partir do seu posicionamento em Deus. Mas esse pastor com quem eu conversei, ele já era a 5ª geração. Os filhos dele estão servindo a Deus, já são a 6ª geração. Os netos dele estão todos servindo a Deus, já são a 7ª geração. Eu falei, tu tem certeza que é tudo isso de geração? Ele falou, te dou o nome de cada um e onde foi que serviram a Deus. E ele deu o nome de todo mundo. Eu lembro que eu de queixo meio caído, olhei para ele e falei, meu irmão, isso aqui é pedigree de crente. Falei, pensa na geração que já vem sendo abençoada, santificada com o tempo, é a sua. E a gente riu daquilo. Eu, achando um pouco de graça, ele também, mas a maioria de nós dois, celebrando uma transmissão geracional e um legado de fé que já vem há muitas gerações. Era algo parecido com isso que Paulo estava falando. A diferença é que Paulo está dizendo, no meu caso, são muito mais do que 7 gerações. Aí ele continua, e ele introduz uma afirmação que às vezes eu e você não entendemos. Ele diz, quanto à lei, fui fariseu. Quando a gente ouve o termo fariseu, a primeira coisa que vem na cabeça da maioria dos crentes é a gente lembrar daqueles camaradas religiosos que Jesus confrontava e chamava de hipócrita. Então quando Paulo diz quanto à lei fui fariseu, a maioria de nós pensa, isso aí já era ruim. Mas na verdade os fariseus, eles compunham a seita mais severa dentro do judaísmo. Não tinha ninguém tão dedicado ao cumprimento da lei como os fariseus. Eles eram o que alguns círculos hoje, alguns chamariam de os devotos. Era gente dedicada. E Paulo está colocando isso na lista. Aliás, ele coloca na lista a única coisa da qual ele se arrependia e se envergonhava do seu passado. Ele diz, quanto ao zelo, fui perseguidor da igreja. Mas por que ele botou nessa lista? Porque embora perseguir a igreja foi errado e ele se arrependia, ele basicamente está dizendo mais ou menos assim, mas a motivação era boa. E diz, o que me levou a perseguir foi zelo. Em outro texto ele diz que ele era extremamente zeloso da tradição de seus pais. É lógico que escrevendo aos Romanos, ele mesmo adjetiva e classifica o seu zelo e de toda uma nação de Israel que rejeitou a Cristo, chamando de zelo sem entendimento. Mas ainda que tenha faltado entendimento, que era zelo, era zelo. E ele diz, eu só dei a mancada, porque o que tinha aqui era muito zelo. E ele entra com a frase, para lá de abusada, para lá de ousada, ou até abusada, diriam alguns. Ele diz, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Fala sério. A lei tinha centenas e centenas e centenas de preceitos. Na verdade, eram mais de 600. Sabe o que Paulo está dizendo? Examina a minha vida, me vira ao avesso, me examine sob qualquer ângulo e tenta mostrar onde foi que eu quebrei um ponto da lei sequer. Diga uma coisa onde eu merecesse ser repreendido por não ter levado a palavra de Deus a sério. Em outras palavras, Paulo está dizendo, se algum de vocês se acha grandes coisas, eu acho que é o cara, eu dou de goleada em qualquer um de vocês. Do que Paulo está falando? Performance religiosa. E se tiver uma coisa que a gente possa exaltar um pouquinho mais do que as demais no contexto da afirmação dele, mesmo que ele diz tudo que antes era lucro, tudo que antes tinha importância, isso eu passei a considerar como perda. Tem um assunto que ele vinha dando moral e mais valor, e diz o que antes para mim era lucro, performance religiosa, essa coisa de me orgulhar da performance. Ele diz, eu olho para isso agora e entendo que não vale nada. O que importante nunca foi a performance religiosa. Importante para Deus é nós entendemos o que é conhecer a pessoa.
que está acima de tudo. E é impossível para mim falar desse texto ou da sua interpretação sem voltar um pouco da minha história. Na verdade, eu quero voltar 10 anos atrás, 10 anos e meio já. Em fevereiro de 2008. Mas para contar a experiência que eu tive em fevereiro de 2008, que marcou e mudou minha vida para sempre, eu preciso voltar um pouquinho antes, no dia 31 de dezembro de 2007. Último dia do ano, a gente acordou lá em casa já naquele clima de feriado, um pouco mais tarde. Consequentemente, o almoço também saiu um pouco mais tarde. E porque era um dia sem muitos afazeres, tirando o culto de passagem, o culto da virada nós teríamos, a ceia com os irmãos da igreja depois, a gente estava muito sem pressa levantar da mesa. Esse muito sem pressa, eu e minha esposa. É lógico que meus filhos, 10 anos atrás, ainda estavam na idade da impaciência, não ficavam muito tempo sentados. E nessa altura do campeonato já tinham levantado a mesa para sair brincar. E eu e minha esposa estamos conversando sobre o culto da virada que teríamos à noite, conversando sobre as expectativas para o próximo ano. Enquanto nós estávamos conversando, eu lembro que eu empurrei de lado o prato já praticamente vazio. Olhei para minha esposa e falei para ela: preste atenção. Ela sabe quando eu falo isso, o que vem na sequência é algo parecido com os decretos dos reis da Média e da Pérsia, irrevogável. E a minha forma de dizer: o que eu vou falar agora é sério, não tem volta. Falei para ela: preste atenção. Falei: nos próximos 21 dias, eu não vou comer absolutamente nada. Eu vou varar essas próximas 3 semanas só na água. E quando eu falei isso, ela regalou o olho um pouquinho mais do que o normal. A razão, eu nunca tinha feito, e acho que tinha feito só 2 vezes, nunca tinha feito nenhum jejum maior do que 2 semanas só na água. E quando eu falei de 3 semanas, ela se mostrou um pouco preocupada. E a primeira pergunta dela, para tentar encontrar um pouco de consolo, foi: Deus está te pedindo isso? Meio como quem disse: se Deus pediu, está tranquilo. Eu falei: não, pediu não, vou fazer porque eu quero. E aí ela já me olhou. E eu falei: está valendo a partir de agora, a hora que eu empurrei o prato. Ela falou: você não vai comer nem a ceia de passagem do ano? Eu falei: não, acabou. 21 dias, sem parar. E cada um deles tem que fechar pelo menos as 24 horas. Enquanto não virar essas 3 semanas, eu não como nada. Vai ser só na água. Ela me olha e diz: você tem certeza? Eu falei: tenho. 2008 será na minha vida, falei para ela, o ano da busca. Eu falei para ela: eu não vou fazer para Deus só o maior jejum da minha vida. Eu quero me doar ao Senhor em todas as áreas. Eu quero entrar nesse lugar de oração. Eu quero mergulhar na palavra. Eu quero enfiar a cara na Bíblia como eu nunca fiz. Naquele ano, só naquele ano. Tem uns crentes que têm o dom de aumentar o testemunho da gente. Outro dia um falou para mim, disse que o senhor faz isso sempre. Eu falei: não, foi uma vez na vida. Mas naquele ano, só naquele ano, eu li a Bíblia toda, de capa a capa, 2 vezes em 1 mês. Ela toda, 2 vezes em 1 mês. Porque eu estava decidido a entrar num lugar que eu nunca tinha entrado. Falei para minha esposa: eu não vou estacionar num lugar de mediocridade, sabendo que existem águas mais profundas. Eu me recuso para onde eu estou, sabendo que Deus tem mais. 2008 será o ano da busca. E entrei firme no jejum, a partir daquele momento. Os 21 dias se passaram. Eu não interrompi nenhuma das atividades na igreja, nem as viagens fora. Com a graça de Deus, encarei os 21 dias e consegui levar o jejum até o fim. Depois de terminado o jejum, eu estava me dedicando um pouco mais à oração e a esse envolvimento com a palavra. Então foram 3 semanas do jejum, e de 3 já quase praticamente 4 semanas, até esse bendito dia, 19 de fevereiro de 2008. Era o nosso dia de treinamento de líderes, a reunião. A gente nem chamava de culto. Não tinha adoração, não tinha oferta. Era uma oração, entrávamos com a palavra. Uma palavra de alinhamento doutrinário, alinhamento da visão, ou de motivação, de encorajamento para os líderes. Era só isso. A gente nem chamava aquilo de culto. Enquanto alguém orava, dando início, fazendo a abertura à reunião, um irmão no nosso meio foi lá, passou a mão no violão, olhou para mim com a cara de pidão, tipo aquele gato do desenho do Shrek. E ele faz com o dedinho assim: uma só. Me deixa ministrar uma só. Eu olho para ele assim, a mesma cara de empolgação que ele está me olhando. Com a cara amarrada, eu faço assim: uma só. Como quem diz: nós não estamos aqui para isso. Esse não é o nosso propósito. E o que eu não sabia é que aquela uma só
seria o suficiente para acabar com a nossa noite. Eu ainda lembro a canção que ele começou a dedilhar e cantar, e todos, inclusive eu, fomos atrás. Ele começa a cantar a canção do Marcos Witt. Eu te busco, te anelo, te necessito. E de repente, parece que alguém lá no céu resolveu apertar aquele botão que ativa o modo glória da reunião. Num instante, eu não consigo definir isso de outra forma, num instante, aquela atmosfera mudou completamente. A glória de Deus veio. A lembrança do que aconteceu há 10 anos atrás ainda me emociona. Num instante, eu não tenho outra maneira de tentar explicar isso, porque eu acho que nem se a gente tivesse combinado, ensaiado, coreografado, a gente reproduziria algo tão simultâneo, num instante. Por isso que eu brinco que parece que alguém apertou um botão e mudou tudo. A maioria de nós ali, não vou falar 100% porque eu não vi a cara de todo mundo, mas a maioria de nós estava naquele salão, começou a chorar ao mesmo tempo. Eu não estou falando de um choro qualquer. Não era a lágrima que de emoção correu pelo canto do rosto. Estou falando de gente que chorava de forma compulsiva. Estou falando de gente que chorava, como diria o mineiro do interior, com força. Eu me via chorando que nem criança. E o pior é que eu não conseguia saber nem por que eu ou os outros estavam chorando. Mas era uma choradeira generalizada. E eu estou ali. A hora que eu percebo, eu já estou de joelho, daqui a pouco a cara no chão, daqui a pouco estou deitado, prostrado. Eu percebi que a maioria estava fazendo isso, que não ajoelhou ou prostrou no chão, foi sentando para os cantos, encostando nas paredes, choro, choro, choro. E eu estou ali, Espírito Santo, o que é que está acontecendo? E o Senhor falou ao meu coração. Ele diz, eu estou tentando levar vocês a um lugar de arrependimento profundo. Eu pensei, faz sentido esse nível de quebrantamento, com esse tipo de chamado para esse lugar de rendição e de conserto. Mas eu lembro que orando eu falei, Senhor, a respeito de que o Senhor está tentando fazer com que a gente se arrependa? Porque não dá para arrepender no generalizado, no genérico. Tipo aquela visita que você recebeu em casa, que na hora de sair olha para você e diz, desculpa qualquer coisa. Você fica pensando, o que mesmo que é para desculpar? Porque o pedido de desculpa é tão genérico que se torna quase impossível você de fato desculpar. Então eu estou ali orando e falei, Deus, eu preciso saber do que o Senhor quer que a gente se arrependa. Foi nessa hora que o Espírito Santo falou no meu coração. E diz, eu quero levá-los a um lugar de arrependimento, por não estarem me buscando como vocês deveriam. E foi nessa hora, exatamente nessa hora, que a coisa azedou para o meu lado. Afinal de contas, eu estava no ano da busca. Eu tinha olhado na sala, pensei, tem uns cabeção aí que tem que arrepender mesmo. Mas o sentimento, quando eu fui incluído naquilo, de que eu tinha que me arrepender por não estar buscando a Deus, aquilo me bateu um senso de injustiça, de indignação. A minha vontade era dizer para ele, é lógico que eu não fui louco de abrir a minha boca, eu mordi minha língua. Mas a minha vontade era dizer para ele, se isso não está bom para você, quando é que vai estar? A minha vontade era dizer para ele, 21 dias, tomando água, só água e nada além de água. 2 vezes no mês, lendo a Bíblia toda. E eu ainda tenho que arrepender. Mas eu mordi minha língua. Papai e mamãe me ensinaram desde criança ter mais respeito a 2 tipos de pessoas, tratar com respeito. Quem é mais velho do que eu, quem tem mais autoridade do que eu. E naquela hora achei que Deus era os 2. Mais velho e com mais autoridade. Eu mordi minha língua. Eu pensava, não fala, não fala, não fala, não peca. Eu ficava assim, tentando controlar o sentimento. E mesmo não verbalizando, irmão, ele ouviu. Porque como diz o salmista, a palavra ainda não me chegou à boca e tu já sabes. Pensa numa relação transparente com Deus e a nossa. Deus onisciente, presciente, que conhece tudo, não dá para esconder nada. Você sentiu, ele ouviu. Você pensou, ele ouviu. O que você vai sentir ou pensar daqui a alguns anos, ele já ouviu. E mesmo não falando, ele ouviu e não só ouviu, mas ele respondeu. E jamais eu vou esquecer a palavra que eu ouvi aquele dia. Ela virou o tema dessa minha mensagem, ela virou o título desse livro que eu falei agora há pouco.
eu ouvi a frase, até que nada mais importe. A pergunta não verbalizada era, quando é que vai estar bom para você? A resposta foi, até que nada mais importe. Ele me disse, quando você chegar ao lugar onde nada, absolutamente nada, tem a mesma importância para você que eu tenho. Você chegou ao lugar onde eu espero que você chegue. Mas ele me disse, nessa hora você não está caminhando para lá. Ele diz, você nomeou 2008, o ano da busca, mas a única coisa que você fez foi melhorar a performance da busca. Você está quebrando seus recordes. Está jejuando mais do que antes, está lendo a Bíblia mais do que antes, está orando mais do que antes, mas isso não significa que o seu coração esteja mais interessado em mim do que estava no ano passado. E a casa caiu. Antes eu chorava sem saber pelo que estava chorando. Agora eu chorava, sabendo exatamente pelo que eu estava chorando. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar da performance da busca na minha vida. Mas o Espírito Santo começou a me guiar pela palavra e me mostrar algumas coisas, que eu vou resumir. A primeira delas foi mostrar esse contraste entre performance versus paixão. Não quero que você pense na paixão na perspectiva humana, uma deterioração do amor, ou ele se expressando de forma corrompida, não. Eu quero que você pense na mais profunda expressão do desejo por alguém. E no caso de Deus, como aquilo que de mais puro poderia existir. Naquele momento, o Senhor me fez lembrar da declaração do Senhor Jesus, citando o profeta Isaías. Marcos 7, 6 e 7. Ele diz, foi a respeito de vós, hipócritas, que Isaías profetizou. Gente, Isaías tinha profetizado mais de 700 anos antes. Jesus não está dizendo que Isaías não falou com os seus contemporâneos. Jesus estava dizendo que o que Isaías falou para os seus contemporâneos se estendia, se replicava, se repetia geração após geração. Porque isso, na verdade, tem a ver com o comportamento do homem. Então, Jesus está dizendo que o que ele falou não era só para aquele povo de 700 anos atrás. Ele estava enquadrando vocês todos. E se o que Isaías falou se replicava 700 anos depois, eu quero que você pense comigo se hoje, mais de 2.700 anos depois, não continua servindo para a gente. Porque ele diz, foi a respeito de vós, hipócritas, que Isaías profetizou. Então ele cita, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós podemos oferecer uma performance de adoração no culto e não dar a Deus o que Ele realmente quer. E para entender isso é só a gente questionar o que Ele quer. Na conversa de Jesus em João 4 com a mulher samaritana, você não vai ver Jesus dizendo para ela que o Pai procura adoração. Você vai ver Jesus explicando que o Pai procura adoradores. São duas coisas completamente diferentes. Ele não está atrás do seu culto, Ele está atrás de você. Ele não quer a sua performance de culto ou a sua adoração. Ele quer o adorador, o coração daquele que adora. A adoração é apenas um meio através do qual nós vamos a Ele e nos conectamos com Ele. Eu fico tentando imaginar a mania de grandeza que deve ter na cabeça de uns crentes, quando acha que ele foi criado para adorar. Você acha que a adoração no céu não era boa o suficiente? Que Deus tentou criar a gente para dar um up, para melhorar o negócio? E uma adoração Ele já tinha. O que Ele queria era corações que voluntariamente dissessem, nós vamos te dar muito mais do que o culto. O culto será a forma de entregar o nosso coração, de nos doarmos a você. Agora, olha como é contraditório. Esse povo me honra com os lábios, adoração, o que eu não pedi. Mas o seu coração, que é o que eu mais queria, fica longe de mim. A performance pode se tornar um grande inimigo, que nos rouba da essência daquilo para o qual eu e você fomos criados. E a gente pode ir mudando de assunto. Vamos trocar o exemplo da adoração e falar da oferta. Quando você lê a Bíblia, você vai descobrir que Deus nunca esteve atrás da oferta. Deus está atrás do ofertante. Malaquias 1:9. Com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa. O que Deus aceita não é a oferta, é o ofertante.
Gênesis 4, a primeira menção de oferta na Bíblia, diz que Deus se agradou de Abel, o ofertante, e da sua oferta. Mas não se agradou de Caim, o ofertante, e da sua oferta. Quem ele aceita ou rejeita antes da oferta é o ofertante. Porque ele nunca esteve atrás da oferta, e sim do nosso coração. Aí você vai entender, a partir do que Deus quer, o que é que o diabo luta para sabotar. Pedro se coloca diante de Ananias e diz: por que encheu Satanás o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Primeira coisa que Pedro está dizendo, quem começou a trabalhar esse lance da oferta no seu coração foi o Espírito Santo. Mas você conseguiu migrar de um lugar onde o Espírito Santo está tentando te levar a dar a Deus o que Ele quer, e deixou que o diabo colocasse algo no seu coração. Agora a pergunta é, o que é que o diabo fez exatamente com Ananias? Impediu Ananias de ofertar? Não. A Bíblia diz que o cara vendeu uma propriedade e reteve uma parte. Algumas traduções ousaram ir para uma pequena parte, porque se ele retivesse a maior parte do dinheiro do imóvel, não ia colar. Ninguém ia acreditar naquilo. Quanto vale o preço de uma casa média, simples, nada de muito extraordinário? Aqui, não precisa ser no centro, numa região mais próxima aí. Me chuta um valor aí. 50, 100. Vamos ficar com 75 na média, para agradar todo mundo. Pensa que o cara vendeu uma casa por 75 mil. E nós temos vários pastores e líderes aqui. Aí o cara, em vez de dizimar o que ele ganhou entre a compra e a venda da casa, que poderia nem ser muito, ele vem e diz: olha, senti Deus dar uma oferta. Eu não quero dar o valor todo, mas eu quero dar aqui pelo menos 60 mil reais. Irmão, não conheço um líder que ia reclamar, que ia murmurar. Por que não dá tudo de uma vez? Pera, a casa é sua. Você quer dar a maior parte dela? Ainda está tentando justificar que vai ficar com pouco? Irmão, ninguém reclamaria. O problema é algo mais profundo que o que nós normalmente enxergamos. O diabo não impediu Ananias de ofertar. Quando tirou uma pequena parte, ele deixou o cara ofertar a maior parte. O diabo não estava lutando contra a entrada de dinheiro no reino de Deus. E a pergunta é: por que não? Porque ele sabe que Deus nunca quis o dinheiro. Então ele não precisava roubar isso. Ele não precisa roubar de Deus o que Deus não está interessado. O que Deus esperava era encontrar em Ananias, em cada um de nós, um coração tão disposto a honrá-lo e respeitá-lo, que diz: se você mandou dar tudo, não importa qual seja a razão, o dinheiro não vai falar mais alto no meu coração para eu tentar praticar uma obediência parcial. O diabo nunca quis roubar o dinheiro, ele quis macular o coração, porque Deus não está atrás da performance, nem de adoração, nem da oferta. O que Ele quer é o coração. A gente pode sair do assunto da adoração, da oferta, e entrar no trabalho. Carta ao anjo da igreja de Éfeso, Apocalipse 2:2. O Senhor diz: conheço tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. Nós temos uma progressão aqui, são níveis. Aliás, sobre qualquer ângulo que você avalie a igreja de Éfeso, pelo livro de Atos, pela carta aos Efésios, pela carta do livro do Apocalipse, ou pela história, em todos eles, você vai encontrar uma igreja de alta performance e produtividade. O Senhor diz: conheço tuas obras. Isso já indica que a igreja era ativa. Ele diz: o teu labor. Aqui já foi além do ativismo ou da atividade. Está falando de gente que entra no nível da canseira. Ele diz: e a tua perseverança. A perseverança é o mais profundo nível de entrega no trabalho. É o que de vez em quando, falando com os nossos líderes, a gente usa aquela expressão: é sangue nos olhos, faca no dente e vamos cair para cima, com ou sem vontade. Essa igreja tinha tudo isso. Mas o Senhor repreende um anjo, o mensageiro da igreja, dizendo: mas eu tenho contra você uma coisa: você abandonou ou perdeu o seu primeiro amor. Sabe o que ele está dizendo? Performance altíssima, estratosférica. Paixão ou interesse por mim está lá no chão, está lá no chinelo. E o Senhor está dizendo: quem foi que te disse que você poderia trocar o que eu realmente quero, o seu coração e o seu interesse, em nome de uma performance?
E sabe o que é o paradoxo? É que você já tem um monte de crente que sequer quer trabalhar. E do pequeno grupo que trabalha, às vezes eles estão querendo dar o trabalho, mas não dar o coração. E os dois grupos estão errados. Um dia encontrei um irmão que estava com um nó teológico na cabeça. Falou para mim: pastor, onde é que Deus estava com a cabeça de criar o homem com livre-arbítrio? Falei: mas respeito com Deus, rapaz. Falou: não, é sério. Como é que Ele dá a mim, a você, ao homem, o direito de rejeitá-lo? Eu falei: você não entendeu o direito. O direito que Ele te deu não foi de rejeitá-lo, foi o direito de escolhê-lo, correndo o risco que você o rejeitasse. Ele te deu o direito de escolha. Ele não programou eu e você como autômatos para buscá-lo. O que Ele mais esperava desde o início: que nós o quiséssemos, que nós o desejássemos, que nós o escolhêssemos. E esse é o ponto onde talvez a igreja mais esteja sendo roubada sem perceber. Porque a valorização da performance significa a desvalorização da pessoa. Deixa eu explicar isso de outra forma. Daqui praticamente 2 semanas, não chega a 3, Kelly e eu, Kelly é minha esposa, vamos completar 23 anos de casado. Eu tenho um mandamento, uma ordem de Deus que não é exclusiva minha. Todo homem casado aqui, todo marido tem. Os solteiros estão orando para casar, vão entrar nela. Não é uma sugestão ou um conselho de Deus. É uma ordem, é um imperativo bíblico. Está lá em Efésios 5. Maridos, amai as vossas mulheres. Não está lá um hashtag fica a dica. Não está lá um, se você puder quebrar meu galho, fazer um favor por seu bem, por bem do seu casamento. É uma ordem. O não cumprimento da ordem é desobediência. Então eu sou obrigado a amar minha esposa. Eu não tenho opção. O que me mostra que o amor também não é mero e simplesmente um sentimento espontâneo. Ele é fruto de decisão e de entrega. Mas sou obrigado, não tenho opção. Agora, mesmo sabendo que eu sou obrigado, eu fico matutando às vezes. Se a cada manhã que eu acordo do lado da minha esposa, nesses praticamente 23 anos de casado, eu falasse para ela assim: eu amo você. E quando ela fosse abrindo um sorriso de satisfação, eu atropelasse ela dizendo: fazer o quê, né? Não tem outro jeito mesmo, tem opção, Deus mandou, sou obrigado a amar, então estamos aqui para cumprir o papel. Eu fico me perguntando se a gente ainda estaria casado, ou se tivesse, qual seria a qualidade desse matrimônio. Mas pastor, não é sua obrigação amá-la? Ela não sabe disso, sabe? Então qual é o problema? O problema é que ela não quer que eu cumpra a obrigação só com o senso de obrigação. Ela espera que eu cumpra a obrigação com o senso de prazer. Por que razão? Por uma razão muito simples e óbvia. Se eu cumpro a obrigação com o senso de prazer, estou valorizando quem ela é. Estou declarando para ela, ainda que de uma forma não verbal: você é uma mulher tão extraordinária, tão fantástica, tão fascinante, tão cativante, que a obrigação que me foi dada é fácil de ser cumprida, porque você é uma inspiração diária e você torna esse negócio fácil. Estou valorizando ela. Agora, se eu cumpro a obrigação só com o senso de obrigação, eu estou dizendo: você não tem valor nenhum, você não merece nada, importância nenhuma. O importante é que eu fique bem na fita, para que nem você, nem Deus, nem ninguém fale contra mim. Estou fazendo o que tinha que fazer, aceite, não reclame. Isso é uma mensagem egoísta, ela não valoriza a pessoa. Ela faz com que o egoísmo que está sendo expresso só me leve a uma autovalorização. Eu valorizei a minha performance, o meu jeito de cumprir a obrigação, e não quem você é. E é lógico que ela não está nem um pouco interessada nesse tipo de comportamento. Agora, se a gente entende isso num relacionamento de marido e mulher, por que é que a gente não consegue entender num relacionamento onde a Bíblia apresenta a igreja como a noiva, num relacionamento com o noivo? Deus não quer que você cumpra a obrigação só com o senso de obrigação. Quem está entendendo, diga amém. Tanto que para o anjo da igreja de Éfeso, o confronto dele não é: ô cabeção, você não sabe que me amar de todo o coração é o maior mandamento? Como é que vai mancar de cara no maior mandamento? A cobrança não é em cima da obrigação. Como que Deus lida com o anjo da igreja de Éfeso? Ele diz assim para ele: lembra de onde caíste. Para que ele está apelando? Para o senso de saudade.
que remeta ao senso de prazer. Se você lembrar que nós já tivemos momentos muito melhores do que o que nós estamos tendo. É como se ele estivesse falando isso. Talvez bata aí no seu coração uma saudade. Então, se você conseguir lembrar e isso mexer com você, se arrependa. Ele diz, e volte à prática das primeiras obras. O que Jesus está dizendo? Eu não estou te confrontando para esculhambar você. O que eu quero é você de volta. Eu não suporto a ideia de você estar longe de mim. O que eu quero é restaurar o nosso relacionamento. O que eu quero é melhorar isso. Isso nos remete agora a um outro entendimento. Por que eu e você existimos? Qual é a razão da nossa existência? Deus me perguntou isso há 10 anos atrás. Qual é a razão da sua existência? Eu fui tentar falar do meu chamado, do meu propósito pessoal. Ele disse, não. Qual a razão da sua existência como parte da raça humana? Por que eu criei a humanidade? E naquela hora eu não conseguia lembrar de um versículo sequer que resumisse com clareza o propósito da nossa criação, da nossa existência. E o Espírito Santo falou comigo, abra sua Bíblia em Atos 17. E a única coisa que eu lembrei na hora, Paulo em Atenas. E quando eu abro Atos 17 e começo a ler, esbarro no versículo 26. O apóstolo Paulo está pregando em Atenas. Antes de ler o versículo 26, vamos olhar o pano de fundo. O que era a cidade de Atenas? Não era só a capital da Grécia. Era o maior palco da filosofia do mundo antigo. Aliás, até hoje é impossível estudar filosofia sem remeter aos grandes mestres da Grécia. E a maioria de nós sabe o nome do monte deles. Sócrates, Platão, Aristóteles e aí por diante. Porque antes do Império Romano dominar, como dominou nos dias de Jesus, nos dias do apóstolo Paulo, a terra já vinha sendo dominada por outros impérios. No livro de Daniel você descobre que começa com Nabucodonosor, depois vem os Medo-Persas, os reis da Média e da Pérsia. Depois veio a Grécia de Alexandre o Grande. Alexandre foi um dos maiores conquistadores da antiguidade. A visão dele não era só de estabelecer conquista através do poder militar para ter retorno econômico. Ele tinha um plano extraordinário, que era a helenização do mundo, que era espalhar a cultura, o pensamento, e não só a língua grega por todo o mundo, o que ele fez muito bem. Se Alexandre não tivesse morrido tão cedo e prematuramente, e seus 4 principais generais não tivessem dividido o império, talvez Roma nunca tivesse dominado. Porque eles estabeleceram uma cultura, uma língua e um pensamento em toda a terra. Nos dias que Paulo está pregando, quem domina o mundo é o Império Romano, mas a língua falada no mundo inteiro ainda era o grego. E ele está lá em Atenas, o palco da filosofia. Talvez nenhum outro lugar do mundo naquela época tivesse tanta gente fazendo os mesmos questionamentos por metro quadrado, aquelas perguntas básicas da filosofia, como era em Atenas. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Pensa num povo com sede de resposta. Agora Paulo está diante desse público. Estrategicamente, provavelmente guiado pelo Espírito Santo e não só pela sua sabedoria, Paulo começa a falar de um altar de um Deus desconhecido. E eles botaram esse nome porque não sabia quem era. Paulo falou, gente, eu vim falar do Deus desconhecido, que vocês não sabem quem é. Ganhou a atenção de todo mundo. Aí ele começa a pregar o Deus vivo e verdadeiro. E nesse momento da pregação ele chega no versículo 26, onde ele diz assim, que esse Deus desconhecido, que nós sabemos que ele está falando do Criador, ele diz assim, de um só, uma clara referência a Adão, de um só ele fez todas as raças e tribos dos homens. Por que ele de um fez tudo nós tudo? Ele diz para que habitassem sobre a terra, havendo fixado os limites da sua habitação e os tempos predeterminados. Ok. E por que ele nos colocou na terra, fixando os limites da habitação e os tempos? A resposta só vem no versículo seguinte, 27, Atos 17, 27. Ele diz assim, para buscarem a Deus. Uma outra versão diz, para que buscassem a Deus. Você existe para buscar a Deus. Fala para o irmão ao seu lado, talvez te dê um presente no final. Fala para ele, você existe para buscar a Deus. Para não fazer acepção de pessoas, fala para o outro vizinho aí, fala, você foi criado para buscar Deus. Agora preste atenção. O mesmo verso 27 diz assim, para buscarem a Deus,
se porventura tateando o possam achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós. Gente, quem que procura alguma coisa tateando? Quem está desprovido ou limitado de visão. Um dia desse estava numa casa, deu um blackout, não sei se foi no bairro, na cidade, apagou tudo. No que apagou, os adolescentes, muito rapidamente, ficaram a mão no bolso, tiraram os seus smartphones, acenderam as lanternas, problema resolvido. Nós, os pais, a velha guarda, começamos a rir. E eu falei o que todo mundo estava só pensando. Falei, na nossa época não era assim. A gente ia sair apalpando as gavetas, onde está bendita a vela e a caixa de fósforo. E por que a gente saía apalpando? Porque não estava enxergando nada. Então, buscava dentro da limitação, da percepção visual que faltava. A gente ia apelando para o tato. Quando ele diz, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte, Deus sabia que o homem que ele criou para buscá-lo, ele ia pecar, e que o pecado geraria um estado de cegueira espiritual. E Deus sabia que o homem, mesmo limitado, deveria se esforçar para dentro da sua limitação achar Deus. Então estava cego espiritualmente e tinha que ser apalpando. Cadê Deus? Onde está Deus? Onde Deus está? Deus esperava que nós usássemos os poucos recursos que tivéssemos para tentar encontrá-lo. Mas ao mesmo tempo Paulo diz, o qual todavia não está longe de cada um de nós. Em outras palavras, está difícil para você porque você está bem limitadinho, mas ele vai facilitar, ele não vai ficar longe. Por quê? Porque ele queria que nós o achássemos. Jeremias 29:14 diz, serei achado de vós, diz o Senhor. Ele queria ser encontrado. Isso me faz lembrar, toda vez que eu leio esse texto, de quando meus filhos eram uns toquinhos de gente, pequenininho. Israel e Alissa têm 3 anos de diferença um para o outro, então eu brinquei com cada um em épocas diferentes. Antes deles chegarem naquele nível da esperteza que a criança atinge logo, eu brincava com eles e dizia, papai vai se esconder, vocês têm que me achar. Mas irmão, eles eram tão limitados, por ser ainda tão novinho, tão criança, que eu tinha que facilitar. Então às vezes eu ia lá, me ajoelhava na frente do sofá e cobria sua cabeça com uma almofada. Aí vinha aquele toquinho de gente, levantava a almofada, achei você, eu abraçava, beijava, fazia uma festa, mas a vontade mesmo que eu tinha de falar, não falava, era, e quem não acharia? Com o corpo todo para fora, e pensa num corpo que já foi maior do que é hoje, muito mais fácil ser achado. Mas por que eu não fazia isso? Porque eu tinha que dar o desconto, são limitadinhos, e o propósito é que eles me achem, então eu tinha que facilitar. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando, guardadas as devidas proporções, em algo parecido. Deus dizendo, eu vou facilitar, porque eu quero é que vocês me encontrem. Agora preste atenção. Ele nos criou para buscá-lo. Ele, sabendo da nossa limitação, disse, eu não estou longe, porque eu não quero dificultar. Mas para que a razão da nossa existência cumpra o seu propósito, tem um ingrediente indispensável. E há 10 anos atrás, ele me fez entender como nunca antes, Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu acho que a maioria sabe de qual, vamos falar junto? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A busca que dá resultado não é a que valoriza a performance, é a que aplica todo o desejo e anseio de encontrá-lo. Um dia desse alguém me mandou um WhatsApp, falou, pastor, já reparou nessa? Que eu não sei se a pessoa ouviu isso de alguém, então não tem nem como dar o crédito a quem quer que seja. Mas ele diz, já parou para pensar nessa? Quando Adão pecou, a pergunta que Deus fez para ele não foi, o que foi que você fez, Adão? A pergunta que Deus fez para ele foi, aonde você está, Adão? Sabe o que Deus está dizendo? O problema não é o que você fez. O problema é que o que você fez te levou para longe de mim. Aonde você está? Deus está dizendo, eu não quero nem discutir o que você fez. Eu quero resolver a consequência da burrada que você fez. Agora você está longe e eu criei você para estar perto. Eu quero você de volta, Adão. Sabe,
Quando a igreja começar a entrar nesse lugar de entendimento, de que Ele nos chamou para um lugar de intimidade. Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então nós vamos entender que a única forma de viver intimidade é quando nós aplicamos todo o nosso coração. Naquele dia minha reação e o senso de injustiça que gritava dentro de mim era achar que Deus estava sendo exigente demais. E sabe o que Deus falou comigo aquele dia? Ele falou: eu não sou carente, eu não tenho nenhum problema de autoestima, eu não sofro nada no nível pessoal se você não estiver me valorizando. O que eu sofro é não colher aquilo para o qual eu te criei, ter comunhão, intimidade com você. O Senhor disse: você está me tratando de exigente demais? Porque quando eu queria gritar, não gritei, mordi a língua, mas quando é que vai estar bom para você? Eu estava dizendo para Deus: você é um Deus muito exigente. O Senhor falou no meu coração aquele dia, disse: você se considera um pai exigente? Eu falei: sou. Ele disse: por quê? Porque você é carente, tem um problema de autoestima, se os seus filhos não te obedecer, você vai se sentir mal como pessoa. Eu falei: não. Ele disse: então porque você é exigente? Eu falei: pelo bem deles. Eu quero que eles valorizem a minha voz, porque eu não quero o amigo ou o pseudo-amigo da escola convencendo ele a fazer uma bobagem que vai estragar a vida dele. Se ele entender que a minha palavra é algo com o qual eu, na verdade, a expressão do meu amor e preocupação com ele, e me colocar no mais alto patamar de respeito e reconhecimento, eu estou protegendo ele, porque eu quero o melhor para ele. Ele falou: se você entende isso a seu respeito, por que é que você não entende isso a meu respeito? Ele diz: eu não tenho necessidade disso, mas eu quero te levar ao mesmo lugar de proteção. Irmão, há um Deus que te ama tão absurdamente. Cara, eu às vezes fico lendo ali João 3,16, quando ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira é uma frase polida, que às vezes na minha cabeça eu leio mais ou menos assim: Deus amou o mundo tão loucamente, tão apaixonadamente, tão absurdamente, que chegou ao ponto de dar o seu próprio filho. E Paulo disse: ele não poupou nem mesmo a seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Ele está dizendo: se Deus deu o que ele tinha de melhor por você, crente, que é Jesus, ele faz qualquer loucura por você. E o dia que nós entendemos o amor desse Deus que está nos chamando a esse lugar, aí nós vamos entender uma outra armadilha além da performance. Eu vou chamá-la de distração, e vou terminar com isso. Em Lucas 14, a partir do versículo 15 até o 20, nós temos um episódio interessante. Jesus está comendo na casa de alguém, alguém olha o banquete e solta o comentário: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus aproveita e diz: vamos pegar essa ideia aqui da comida e do reino. Aí Jesus entra com uma alegoria, com uma parábola, ou uma ilustração. Qual é a ilustração? Ele diz: o reino de Deus é semelhante a alguém que preparou um banquete. Repita comigo: banquete. Só mais uma vez: banquete. Banquete na Bíblia não fala de comer só para renovar as forças. Banquete na Bíblia fala de comunhão, de intimidade, de relacionamento. Fala da valorização da pessoa. Jesus está dizendo que o reino é parecido com alguém que quis dar um banquete, valorizando as pessoas, valorizando o relacionamento, chamando ao lugar de comunhão e intimidade. Nada descreve melhor o que Deus espera de nós como a ideia desse banquete. Mas Jesus disse: quando o banquete estava pronto e os convidados foram notificados que era a hora de comparecer, eles começaram a dar escusas, ou numa tradução de uma linguagem mais moderna, desculpas. Se você analisar as desculpas, nenhuma delas é coisa ruim. Todas elas tratam de coisas boas. E naquele dia, 10 anos atrás, o Senhor falou comigo: durante muito tempo você tem pregado que o maior inimigo de vocês é o pecado. E o Senhor me disse: você não está errado quando vê o pecado e o apresenta como inimigo. O Senhor diz: você está errado quando acha que só o pecado é inimigo. Ele diz: assim como a performance que te leva a acreditar que você está me buscando quando seu coração não está tão interessado em mim, a distração é uma outra armadilha. Diferente do pecado, que todo mundo sabe que é coisa ruim, distração na verdade é um outro problema que vem maquiado e mascarado atrás de coisa boa. E porque vem maquiado ou mascarado atrás de coisa boa, nós não temos normalmente a tendência de perceber
que pode se tornar algo ruim na nossa vida. Porque a questão não é se a coisa é boa ou ruim em si mesmo. Vamos analisar as desculpas. O primeiro chega e diz para Jesus o seguinte: comprei um campo, preciso vê-lo, rogo-te que me tenhas por desculpado. Irmão, comprei um campo, está falando do quê? Aquisição de uma propriedade. Alguém aqui consegue imaginar que a aquisição da propriedade é algo ruim? Eu vou completar daqui a alguns meses 25 anos de ministério pastoral, pregando há mais tempo, como pastor, há 25 anos. Nunca vi uma ovelha, um crente, chegar e dizer: ô pastor, semana tensa aí, o que foi? Comprei uma casa própria. Quem que reclama disso? Comprei uma sede para os meus negócios. Comprei um segundo imóvel de investimento e para ter renda de aluguel. Quem que reclama? Ninguém vem reclamando, pelo contrário. Normalmente o crente vem com uma empolgação: bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa. O segundo vem e diz: comprei 5 juntas de bois, preciso examiná-los, rogo-te que me tenhas por desculpado. Porque a gente não vive mais de tirar o sustento da lavoura e da terra. A gente às vezes não consegue avaliar o que esse camarada está dizendo. 5 juntas de bois significa pelo menos 10 bois. Os bois eram os tratores, os New Holland da época. Agora pensa num cara que tem 10 bois, uma força bruta daquela, para arar a terra, para a colheita. Isso significa aumento da produtividade. Aumento da produtividade significa aumento dos ganhos. Imagine nesse cenário que aí fora todo mundo chama de crise. Alguém reclamando que vendeu 3 vezes mais. Alguém reclamando que produziu 4 vezes mais. Ninguém vai reclamar. Por que não vai reclamar? Porque a coisa não é ruim. Assim como no caso da aquisição da propriedade, quem tem o aumento da produtividade vai chegar com o mesmo discurso: bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessas. Se for uma versão mais pentecostal, talvez ainda diga: é para glorificar de pé a igreja. O terceiro vem com uma desculpa, que não dá para falar mal das 2 primeiras, da terceira menos ainda. Porque ela é a ideia de Deus, plano de Deus. Ele diz: casei-me, portanto não posso ir. Casamento, no plano e no propósito de Deus, era para ser algo bom. De vez em quando eu vejo um ou outro frustrado reclamando: não, o casamento é ruim. Eu digo: não, criatura. Ruim é a escolha que você fez de com quem casar. Ruim é a escolha que você fez do jeito que ia tocar o seu matrimônio, o seu relacionamento. O casamento era para ser algo bom. Agora, qual o problema das distrações? Não é que são coisas erradas. O problema das distrações é que quando coisas boas, justas, lícitas, legítimas, ocupam o lugar errado na nossa vida. A coisa não é errada, mas ela pode ocupar o lugar errado. E quando ela ocupa o lugar errado, quando ela começa a se tornar tão importante, tão importante, tão importante, que ela começa a concorrer em importância com aquele que deveria importar mais do que tudo. É quando eu digo não ao chamado dele para o banquete e para a intimidade. Porque outras coisas que jamais poderiam concorrer em importância com ele estão tão supervalorizadas que elas tiraram o foco da importância de quem ele é. C.S. Lewis, o famoso escritor, fez uma declaração que de 10 anos para cá, eu acho que ela tem um peso enorme. Ele diz: o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância, zero, nenhuma. Ele diz: se é verdadeiro, tem infinita importância. Ele arremata dizendo: o que ele não pode ser é de moderada importância. E para alguns de nós, Cristo, não só o cristianismo, tem se tornado alguém relativamente importante, às vezes só um pouquinho mais, e olhe lá, do que outras coisas. Há 10 anos atrás, o Senhor me disse: muitos de vocês estão se embriagando com as minhas bênçãos. Eu lembrei na hora de Noé. Gênesis 9, 20 e 21 diz que Noé plantou a vinha e colheu o seu fruto. O que está implícito no comportamento dos povos antigos do Oriente, todos, sem exceção. Você não precisa ser nenhum estudioso profundo de história e antropologia, do comportamento humano.
Era senso comum. A hora da colheita era uma hora de festa a alguma divindade. Quem não conhecia o Deus vivo e verdadeiro, celebrava o Deus da fertilidade, todo mundo celebrava alguém. Quando Deus regulamenta a festa de Pentecoste, ou a festa da colheita ou das primícias, Ele está dizendo a maneira como o seu povo festejaria diante dEle. Mas todo mundo fazia. E se Noé temia a Deus, está implícito que na hora da colheita, e pensa numa colheita boa, porque a terra nunca teve tão bem regada como depois do dilúvio. Quando chega a hora da colheita, ele vai fazer festa diante de Deus. E ele pega o fruto da vide, ou da videira que ele plantou. Daquelas uvas, ele faz o vinho. E na hora de fazer a festa, usando o vinho para celebrar a bênção recebida, ele se embriaga com a própria bênção. O Senhor me disse, isso é uma figura do que muitos de vocês têm feito. Ele me disse, alguns de vocês prosperaram e já não tem mais olhos para mim. Alguns de vocês cresceram profissionalmente e já não tem tempo para mim. O Senhor me disse, alguns de vocês cresceram ministerialmente, incluindo você, e já não tem o coração inclinado para mim, como tinham antes. O Senhor me disse, você lembra da história do videogame do seu filho? Isso aconteceu quando meu filho tinha 8 para 9 anos de idade. Hoje ele está com 20, então estou falando de pelo menos 11, 12 anos atrás. Eu lembro quando eu cheguei em casa com o PlayStation 2, quando isso era novidade ainda. Gente, não é que o menino ficou alegre. Fala que ele ficou alegre é pouco. Ele teve um surto de alegria. Surto, descontrolou. Ele corria pela casa, ele gritava, ele jogava no chão, ele estribuchava, ele me abraçava, ele me beijava, ele segurava minha bochecha e dizia, você é o melhor pai do mundo. Aí você ia correr, cair no chão, estribuchar, todo de novo, voltava, abraçava, ele já não... Ele descontrolou. Eu nunca vi meu filho celebrar nenhum presente na vida como aquele. E é lógico que eu como pai fiquei feliz. Eu ficava olhando a festa, a alegria do menino, pensei, tudo que eu pensava ser presente. Agora pensa na alegria que durou pouco, foi a minha. Porque eu perdi meu filho por videogame. Agora, aquilo que eu dei, querendo alegrar o coração dele, mostrar o quanto ele era importante para mim, para valorizar o nosso relacionamento, fez com que eu perdesse ele para aquilo que eu dei para tê-lo mais perto. Faz pelo menos 15 anos que eu tenho a rotina de passar pelo menos 3 dias por semana fora de casa, quinta, sexta, sábado. Então depois da quinta, sexta, sábado, fora. Às vezes eu chegava domingo de manhã. Estou morando em Curitiba há 13 anos. Desses 13 anos em Curitiba, a maior parte do tempo eu moro perto do aeroporto. Então quando eu descia do avião, pegava minha mala, ligava, avisava a Kelly, estou indo. Ela avisava as crianças, papai está chegando. Sabia que era no máximo 15 minutos na hora do rush. Então eles ficavam de prontidão. Quando eu abria a porta, eles já estavam me esperando. E os dois vinham me abraçar, pulavam em cima de mim. E a gente começava a festa. Era a festa do retorno do papai. E a gente rolava, brincava. Era um momento assim único. Depois do bendito videogame, para eu não falar o que eu penso dele. Videogame esse que um dia eu quis jogar pela janela do andar de cima do sobrado da casa que eu morava. Quando eu chegava, abria a porta, só estava Alice, a minha caçula. Eu fazia festa, brincava. Tá? Quando daqui a pouco aquilo passava e ela saía. Israel, cadê você? Já vai, pai, só vou passar de fase. Gente, teve uma época da minha vida que eu não podia ouvir a frase passar de fase. Um dia eu estava num evento, um pastor falou, você ora por mim? Eu falei, oro pelo quê? Não, eu sinto assim que ministerialmente, Deus quer assim que eu passe de fase. Eu falei, se quer que eu oro, muda de frase. Com essa eu não oro não. Ele ficou me olhando e pensando, o cara é maluco. O Espírito Santo falou comigo 10 anos atrás. Você lembra do episódio do videogame? Eu falei, lembro, ainda tinha uma lembrança emocional ainda. Ele disse, pois é, vocês fazem a mesma coisa comigo o tempo todo. Coisas que vocês quiseram tanto, pediram tanto, desejaram tanto. E eu entreguei a vocês. Estão roubando vocês de mim. Eu não senti que ele estava me acusando. Porque o amor dele me envolvia de uma forma. É como se ele dissesse, se você entendesse o quanto eu desejo estar com você, você entenderia o quão danoso podem ser as distrações. Anos atrás eu tive o privilégio de organizar em Curitiba a turnê da vinda ao Brasil do irmão Yun, no sul.
Eu não sei quantos aqui já leram aquele livro O Homem do Céu, da editora Betânia. Quantos conhecem? Pouca gente. Pensa num livro que vale a pena você ler. Histórias recentes dos milagres que Deus tem feito na igreja da China. É um negócio assim extraordinário. Esse camarada, eles não podem ter Bíblia, é proibido da cadeia, da prisão. Esse camarada, depois de convertido, ele orou muito pedindo a Deus uma Bíblia. E conseguir aquela Bíblia já foi um milagre. Quando ele conseguiu a Bíblia dele, pessoal, ele não podia sair com ela de casa, não podia andar na rua, não podia ser pego com ela. No primeiro mês, ele decorou todos os 28 capítulos do Evangelho de Mateus. Para quando encontrasse outros irmãos, não podendo andar com o papel, ficar recitando a palavra de Deus um para o outro. Esse camarada apanhou tanto, foi tão perseguido, foi preso tantas vezes, que os filhos, enquanto cresciam, mal o viam dentro de casa. Tinha hora assim que ele tinha livramentos da prisão, que parece que você está lendo as páginas do livro de Atos. O Senhor falava com ele, vai. A porta da prisão abria, ele ia passar na frente da sentinela e abrindo, parece que ninguém enxergava e vazava. Vivia assim, milagre atrás de milagre, mas muito sofrimento. Quando ele chega em Curitiba, o maior auditório que nós conseguimos lá, cabia 4.000 pessoas do lado de dentro. Ainda colocamos 2 telões, alguns ficaram do lado de fora nas portas, o resto teve que ir embora. Quando ele chegou e viu aquela multidão, ele começou a chorar. Ele falou, que coisa linda. Ele falou para mim, através do intérprete, ele falava só o mandarim. Ele falou, eu cuidei de mais de 1 milhão de pessoas na rede de igrejas, nas casas, lá na China. Mas raramente a gente conseguia reunir mais de 10 ou 12, por causa da perseguição. E disse, que privilégio vocês têm, que liberdade. E eu me emocionei de ver a emoção dele. Mas no dia seguinte, nós estávamos almoçando juntos. E ele de novo está emocionado. Mas dessa vez não parece a emoção de alegria do dia anterior. Dá para sentir a dor no olhar dele, as palavras que ele fala, mesmo não entendendo a língua. E ele vai falando e o intérprete traduzindo diz, o inimigo de vocês é muito pior do que o nosso, que nós enfrentávamos na China. Na hora que ele falou isso, falei para o intérprete, falei, para, você entendeu alguma coisa errada. Checa de novo o que ele falou. O cara falou, eu falo o mandarim tanto quanto ele. Foi isso que ele falou, eu falei, checa com ele. Eu conheço a história dele. Eu sei o que esse cara sofreu. Eu sei o que eu sofri, o que eu chorei de ler a história dele. Imagina aí. Ele não pode estar falando que o nosso inimigo é pior do que o dele. Pergunta de novo. Conversaram, os 2 mandarim virou. Ele está dizendo que é exatamente isso. Eu olhei e falei, não estou te entendendo. Onde você estava emocionado com a nossa liberdade, com o que nós temos aqui. E hoje você está querendo me dizer que o nosso inimigo é pior que o de vocês. Ele diz, e eu te provo. Ele diz, o nosso inimigo, a perseguição, sempre nos empurrou para mais perto de Deus. Quanto mais nos prendiam, quanto mais nos batiam, quanto mais nos perseguiam, quanto mais nos cerceavam, mais nós corríamos para Deus. Ele diz, é o inimigo que gerou sofrimento físico, mas sempre nos empurrou para perto de Deus. Ele diz, o inimigo de vocês é silencioso. Ele se chama prosperidade. Ele distrai vocês. Ele engana vocês. E vocês ficam tão entretidos com essas coisinhas que diante de quem ele é não tem valor, que vocês sequer se lembram da importância dele ou de buscá-lo. Parece que eu estava tomando uma facada enquanto eu via aquilo, porque tudo na minha mente dizia, e o pior é que você tem razão. Muitos de nós nos embriagamos com as próprias bênçãos dele e deixamos de dar a ele o devido lugar. Quando Paulo está dizendo tudo que era lucro, tudo que tinha valor, não monetário, material nem financeiro, tudo que era importante, diante da descoberta da importância dele, perdeu completamente a sua importância. Chegar ao lugar onde nada mais importe, é entender que nada concorre com o lugar de importância dele. Quem está entendendo, diga amém. Alguém me perguntou esses dias, pastor, então esse é o novo livro, é sua paixão? Eu falei, não, é muito mais do que isso. Todas as áreas da sua vida serão afetadas se ele se tornar o mais importante. Sua produtividade no reino muda. Paulo recebe uma palavra profética.
Ágabo diz para ele: assim farão ao dono desse cinto em Jerusalém, vão prendê-lo. Quando Ágabo fala isso, os irmãos em volta começam a dizer: Paulo, pelo amor de Deus, não vá. Paulo diz: eu vou. Não vá, eu vou. Eu vi um pregador uma vez dizendo: Paulo foi teimoso. Tivesse ouvido, o homem não teria sido preso. Irmão, Paulo não foi teimoso coisa nenhuma. O profeta nunca falou para ele não ir. O profeta diz: assim farão ao dono desse cinto. A revelação é: você vai ser preso lá em Jerusalém. E Paulo diz: eu estou pronto não só para ser preso, estou pronto para morrer por ele. Em nada tenho a minha vida como valiosa, contanto que eu complete a carreira, o ministério que recebi de Jesus, nosso Senhor, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo: vocês só estão querendo que eu não vá para Jerusalém, porque vocês não são orientados por propósito, vocês são guiados por circunstâncias. Se a circunstância ficar ruim, vocês vazam do trilho. Paulo está dizendo: Deus não está me dizendo para eu não ir, Ele só está me lembrando qual será o preço da minha obediência. E mesmo que Ele me lembre o preço da minha obediência, Paulo diz: eu estou num lugar que vocês não descobriram ainda. Nem a minha vida é mais importante. Paulo não tinha virado maníaco depressivo com pensamento suicida. Ele está dizendo: o sorriso de satisfação dele, de me ver cumprindo o propósito, vale mais do que a minha própria vida. Quando você chega ao lugar onde nada mais importa, sua produtividade do reino muda, sua vida de santidade muda. Eu fico imaginando a mulher de Potifar frustrada, olhando para José e dizendo: não estou entendendo esse cara. Ele podia estar se vangloriando com os amigos do troféu, desculpa a vulgaridade da palavra, que ele pegou. Imagino José do outro lado, rindo dele, descoitada. Eu acho que o troféu é ela. O troféu é o sorriso no rosto dele. O troféu é a satisfação do meu Deus de estar olhando para mim e dizendo: você não se vendeu, eu continuo sendo mais importante para você do que qualquer outra coisa. Quando nós chegamos ao lugar onde nada mais importa, isso vai gerar um efeito cascata, em cadeia, que vai organizar todas as outras coisas da nossa vida. Alguém me perguntou: pastor, levou 10 anos para o senhor escrever o livro, porque só agora o senhor chegou lá. Eu falei: é ruim que eu cheguei lá. Paulo, no mesmo Filipenses 3, nós paramos no 8. A partir do 9 ele vai dizer: não que eu tenha alcançado. Paulo está dizendo: eu não cheguei lá. Nem Paulo chegou lá. Eu vou arriscar dizer que eu cheguei. É ruim de jeito nenhum. Mas sabe o que eu aprendo com Paulo nos próximos versículos? Ele diz: mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Paulo estava dizendo: posso até não ter alcançado o alvo, mas também já não estou mais onde estava. E o que eu posso dizer hoje, 10 anos depois, ainda não cheguei lá, mas também não estou mais onde estava. Eu estou cada vez mais distante daquele lugar e cada vez mais próximo desse alvo, decidido a buscá-lo. Mas pastor, de vez em quando o senhor não teve outras distrações? Tive. O senhor não caiu na armadilha da performance? Caí. Mas cada vez que ele me faz perceber isso, eu digo: eu esqueço e eu decido deixar isso para trás. Eu quero conhecê-lo, eu quero me conformar com ele, eu quero estar cada vez mais próximo, envolvido com ele. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando essa primeira parte. Eu não vim aqui para te apontar o dedo, eu não vim aqui para te condenar, eu não vim aqui te jogar pedra. Eu vim compartilhar uma correção que começou, não terminou. Começou há 10 anos atrás, na esperança de que ao compartilhar a minha correção, a carapuça lhe sirva, isso possa te ajudar de alguma forma. Eu vim aqui para te dizer que é um Deus que te ama de uma forma irracional. A Bíblia diz que esse amor excede todo entendimento. Eu vim aqui para te dizer que esse Deus tem um amor tão insistente por você, que está olhando você de longe e resmungando consigo mesmo: é ruim que eu vou desistir deles, é ruim que eu vou deixar de lutar pelo melhor nesse relacionamento. Pode ser até que eles tenham se distraído, mas eu vou dizer: lembra de onde caíste, porque talvez bata aquela saudade, aquele desejo de voltar. E aí eu vou poder dizer para ele: arrepende e volta. O que ele mais quer é eu e você de volta. Esqueça quem está perto de você agora.
Fala com Deus, eu sei que Ele está falando com você. Fala com Deus. Talvez você precise reconhecer que caiu na armadilha da performance. Talvez você precise reconhecer que caiu na armadilha da distração. Não são coisas ruins, são coisas boas. Não são coisas erradas, mas elas estão tomando o lugar errado. Talvez seja a hora de você não só lembrar de onde caiu, mas de você dizer: Senhor, eu me arrependo, eu quero pegar o caminho de volta. Eu quero chegar ao lugar onde nada, absolutamente nada é tão importante como o Senhor. Espírito Santo, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos esta noite. Dá-nos entendimento espiritual. Nós não queremos apenas ouvir um discurso ou uma palestra. Nós oramos por algo acontecendo dentro de cada um de nós. A percepção de que ainda não estamos onde deveríamos, mas de que isso não é mera implicância ou exigência do Senhor. É o convite de um Deus amoroso, disposto a lutar pelo melhor nesse relacionamento. E nós queremos não apenas entender, mas corresponder contigo. Como está escrito: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Nós queremos viver o maior mandamento. Não há coerência, Senhor, em falarmos de santidade, vivendo uma contínua quebra do maior mandamento. O maior mandamento não é apenas amá-lo, é amá-lo de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. É te amar com amor total. Portanto, nós não queremos apenas te amar, nós queremos te amar com amor total. Queremos chegar ao lugar onde nada, absolutamente nada é tão importante quanto o Senhor é. E nessa noite nós clamamos graça sobre cada um de nós. Sabemos que o teu propósito não é trazer culpa ou condenação, pelo contrário, é nos libertar das amarras da performance religiosa, é nos tirar desse lugar de mediocridade, é nos acordar de toda distração ou embriaguez, para nos levar ao lugar de um relacionamento íntimo, onde vivemos os deleites do banquete, da comunhão, da intimidade, da valorização do relacionamento. Nós oramos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus.